Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Eu me chamo Marcelo, mas você também pode me chamar de Azil, e o link de todas as minhas redes sociais mais acessíveis estão aí na descrição do vídeo e no comentário fixado do mesmo. Hoje eu quero conversar abertamente com vocês sobre Perfect Blue. Esse que é um anime do Satoshi Kon e foi produzido pelo estúdio Madhouse. E isso é tudo que eu vou passar como informações desse anime para vocês em questão técnica. Porque, olha, eu tenho muita coisa complicada para falar nesse vídeo e eu não quero perder tempo com esse tipo de coisa não. Sobre a animação, ela é incontestavelmente muito boa e passa a atmosfera macabra e inquietante que o filme realmente precisa, juntamente da trilha sonora, que é totalmente amaldiçoada e repleta de sons agonizantes e deturpados. Tudo relacionado à animação, ambientação e trilha sonora colabora muito bem para todas as mensagens e propósitos desse anime. Então, dito tudo isso, vamos lá para o que realmente importa. Primeiramente, se eu disser para você, que está me ouvindo, que eu entendi toda a linha de narrativa de Perfect Blue, eu estaria mentindo, porque não existe uma explicação coerente para fazer uma corrente de via única para os fatos do anime. Mas se eu te disser que eu entendi a estrutura de narrativa de Perfect Blue, pode acreditar em mim, porque a estrutura dele é ser totalmente bagunçado com a tese de que chega um ponto nas nossas vidas em que não sabemos mais o que é sonho ou o que é realidade. Desde o início do filme até quase metade dele, você entende tudo o que está acontecendo. E é exatamente aí que o Satoshi Kon resolve embolar todos os pontos, e quando você termina o filme, se dá conta de que nem lembra mais o que você entendeu até a metade dele. O filme é extremamente bem detalhado e arranjado nisso. Eu gosto de como ele brinca com o telespectador, e com os seus aspectos traumatizantes e perturbadores. Ele faz você se sentir na pele da personagem principal. Ele faz com que você se pergunte o que está acontecendo, e ele faz você embarcar totalmente na ideia de ficar se perguntando o que é sonho e o que é realidade. Seria desse jeito que uma pessoa com dupla personalidade viveria. E você vive na pele dela para começo de conversa. Mas abandonando essa questão de lado, não é sobre isso que eu preciso conversar com vocês, mas sim sobre todos os outros temas fora das questões de dupla personalidade. Perfect Blue é como um grito de socorro das pessoas que trabalham na indústria dos filmes, séries, desenhos e músicas, além de que também funciona como uma carta de aviso para quem quiser entrar na indústria. E a maior confirmação de que isso realmente é um pedido de socorro do pessoal que participa dali é que em 2004, depois de vários anos de ter feito Perfect Blue, Satoshi Kon voltou com Paranoia Agent e fez um episódio sobre staff de animação, né, staff de um anime, como eles sofrem psicologicamente com isso. Então, ele realmente está tentando reclamar disso. Perfect Blue é simplesmente uma crítica à grande taxa de consumismo do público em relação a todas essas mídias e à exploração dos problemas de se tornar uma figura pública por causa da alta taxa de consumismo. A gente vive numa realidade um pouco complicada de se lidar e de se conversar, e eu acho que você provavelmente já sabe do que eu vou falar agora, mas o buraco é bem mais embaixo, talvez bem mais embaixo do que tudo que eu vou falar aqui agora. Então provavelmente eu tô na superfície, provavelmente você vai dizer, esse cara só disse coisas óbvias. Tudo bem, mas se tem pessoas que ainda não sabem disso, eu posso abrir os olhos de alguém com isso aqui. Eu queria começar todo esse assunto sobre as mensagens de Perfect Blue falando exatamente sobre o emprego inicial da Mima, que é a protagonista que a gente acompanha nesse filme. A Mima trabalha como uma artista musical, mas não é qualquer artista musical. Ela trabalha como idol. Você provavelmente sabe o que é uma idol, mas para reforçar o seu entendimento, idols não são só grupos musicais de garotinhas, como também é um grupo musical em que somente é permitido que adolescentes façam parte dele, e adolescentes que tenham uma imagem física, não só corporal como também facial, que passe a sensação de que essa pessoa é meiga, gentil e inocente, além das roupas extravagantes e as coreografias. O que você talvez não saiba é que para formar esses grupos, além dos integrantes precisarem de ser adolescentes, eles também têm uma vida extremamente privada. Eles se tornam uma figura pública para todo mundo. Tá, figura pública, ok, eles são cantores, eles são pessoas que dançam, eles são ídolos, ok, figura pública, tudo bem, qual que é o problema nisso? Então, não é exatamente uma figura pública normal, mas sim escravos da indústria e trancados para si mesmo. A indústria proíbe os artistas de comer o que quiser, dormir quando quiser,
ter relacionamentos ou até mesmo dizer qual é a sua sexualidade. Geralmente uma pessoa consegue se entender e descobrir que é gay, lésbica ou seja o que for quando completa os 18 anos, porque já viveu tempo suficiente para a mente processar o que está acontecendo na sua vida e tal, e a maneira que está vivendo. E talvez esse seja um dos motivos de integrantes de grupos de K-pop, por exemplo, ter a obrigação de possuir de 12 a 14 anos quando é chamado para fazer parte deles. Geralmente 5 pessoas ou 4 são escolhidas como se fossem salsichas aleatórias sendo embaladas em um saco para ser vendido para qualquer um que quiser comprar. A vida da pessoa é jogada no lixo, ela se torna propriedade da indústria, propriedade do sistema. Sabendo de tudo isso, eu acho que vocês já devem ter entendido aonde eu quero chegar. Aliás, não somente eu, como também o Satoshi Kon. A Mima é propriedade da indústria, e ela só tem a escolha de sair do mercado de idol porque ela acaba migrando para o mercado de filmes. Mercado esse que funciona praticamente do mesmo jeito que o mercado de idols. A diferença é que esse não foi totalmente exposto assim, mesmo que tenha se passado diversos anos, até porque ele é mais difícil de ser boicotado por ser o mais aclamado e mais consumido pelas pessoas. Mas enfim, esse é o ponto-chave para se entender o que esse filme está tentando te dizer. E para entender também qual é o propósito dele e para que ele serve. Da mesma forma que Paranoia é gente, Perfect Blue também é uma obra do Satoshi Kon que existe não para te mostrar uma ligação dos fatos de sua narrativa, mas sim para te apresentar um tema principal que encaixe em toda a loucura visual perturbadora que ele cria no meio disso tudo. E junto com essas loucuras, vem outras mensagens que se conectam internamente com a mensagem principal. Então, agora que eu já falei para vocês como funciona o mercado podre da mídia, falei por cima, mas já falei para vocês, principalmente em relação aos grupos de idol, eu acho que está bastante claro por que eu detesto e abomino qualquer um desses grupos musicais que aparecem por aí do nada, fazendo coreografias mirabolantes e músicas extremamente chicletes com uma qualidade duvidosa. E já que agora vocês sabem que eu odeio essa mídia, que tal conversarmos um pouco sobre uma coisa que eu odeio mais do que a mídia em si, que são as pessoas que apoiam essa indústria. Você, fã de K-pop, que fica no Twitter postando vídeos de um show onde a câmera foi focada em apenas um integrante e segue ele durante a música inteira. Sabia que você está assediando ele? Essa perseguição e essa fissura por um ídolo dentre todos os outros de um grupo musical é algo extremamente doentio, que pode acabar resultando em situações piores no futuro. Dizem que depende muito da mente de uma pessoa, mas eu acho que alguém consegue desenvolver isso com o passar do tempo, dependendo de como se comporte e do que busque para si mesmo. E ok, eu sei que os ídolos são figuras públicas, mas depois de eu ter dito que eles sofrem tudo isso por causa da indústria e que eles são obrigados a fazer o que fazem, eu acho que automaticamente não tem como você tentar argumentar com a história de que é uma figura pública, porque ser uma figura pública é um assédio da indústria com eles, já que eles são escravos da indústria e prisioneiros de si mesmos. Eles entraram lá quando adolescentes. Adolescente sabe de quê? Não sabe de nada. Pois é, amigos, é tudo muito complicado e Perfect Blue explora muito isso, com um fã da Mima que faz de tudo por ela, luta contra uns caras que estão bagunçando o show delas no início do filme, tem um monte de recorte só dela dentro do quarto e principalmente na cena inicial do show ele literalmente faz um esquema com a mão e o olho onde ele foca somente na Mima, como se adorasse ela, como se colocasse ela num pedestal absurdo e estivesse tratando-a como propriedade sua. É basicamente isso que os fancam fazem no Twitter. Para você que não sabe, fancam é o ato de você ser um fã de algo e gravar algo e perseguir esse algo durante a gravação. Enfim, é o que fazem no Twitter direto. Inclusive já estava surgindo uns fancam aí no Twitter, né, relacionados a personagens de anime que são meio duvidosas em relação à sexualização de personagem, mas eu não vou entrar em detalhe disso. Eu só estou falando sobre isso para exemplificar para vocês o que é fancam. Num geral, todo mundo que faz esse tipo de coisa acaba sendo questionável só por fazer. E no meio sempre tem aquela parcela de pessoas que, além desse assédio de gravação única para um integrante só, fazem coisas piores. É só você se lembrar do caso do John Lennon, né, que foi morto por uma das pessoas que estava no meio de seus fãs e provavelmente era um dos fãs dele. Tanto que conseguiu até mesmo autógrafo do John Lennon na tarde do dia em que ele matou o cara. Então, pô, o cara matou o John Lennon e ainda ficou esperando pela polícia prender ele. Então, realmente foi um caso de distúrbio mental, foi um caso problemático, enfim. Ídolos sofrem com toda essa massa absurda de consumismo e só não vê quem não quer.
Perfect Blue é majestoso, passando essas mensagens cruéis, e se o anime passa tudo isso, nada mais justo do que eu reforçar no meu vídeo que todo esse mercado é porco e quem apoia está errado. O seu ídolo não é propriedade sua. Ele não vai se casar com você. Ele não é um boneco e você não deve se frustrar por ele se afastar da indústria. Até que ponto o seu fanatismo ainda é fanatismo? Quando ele se torna assédio? É melhor começar a se perguntar isso. E depois de todo esse papo sobre idols e a mídia em si, não podemos deixar de falar sobre a entrada da Mima para a indústria dos filmes. Ela sai da carreira de idol porque precisa se adequar a ser uma atriz e não dá para fazer sucesso absurdo nas duas coisas ao mesmo tempo. Existe essa limitação de uma indústria para outra e no meio da mídia. E o filme faz questão de te contar abertamente. É quando a Mima entra para a indústria dos filmes que a perseguição começa e a personagem idol que ela tinha criado de si mesma na indústria musical se torna sua dupla personalidade e age contra ela mesma. Quando um fã resolve tomar posse dessa outra metade dela, como se somente a idol existisse e a outra fosse uma cópia mal feita. Tudo o que vem depois disso é extremamente perturbador e o anime ainda tenta conversar com o telespectador sobre a indústria dos filmes também. Vocês acham que é normal existirem filmes com pessoas gravando cenas nuas ou até mesmo cenas de sexo? Definitivamente isso não é normal. Isso não é normal para nenhum ser humano, assim como a indústria pornográfica é extremamente ruim em todos os aspectos possíveis, porque só destrói as pessoas, as garotas transam sem menor vontade, os homens muitas vezes também, tudo é um fingimento, a depressão vem. Amigos, com a indústria dos filmes também não é muito diferente não. Até mesmo pelo fato de que existem atores que fazem bastante sucesso com alguma coisa quando é criança e depois de adulto fica vagando sem rumo, porque ele só era necessário para aquele momento. O ator Macaulay Culkin é um grande exemplo desse fracasso imposto pela indústria. Infelizmente, é assim que funciona. Depois de apresentar tudo isso, Perfect Blue segue uma linha de narrativa totalmente bagunçada. Depois de apresentar a frase "o que é sonho e o que é realidade?", você não entende mais se ela tem dupla personalidade, se é ela que está matando as pessoas ou se o fã realmente existe. E até mesmo o final do filme, onde Arumi na verdade estava se passando por uma idol. Inclusive, esse negócio de o que é sonho e o que é realidade veio antes de Matrix, ok? Então acho que Matrix se inspirou bastante em Perfect Blue através disso, porque os filmes do Satoshi Kon tiveram bastante influência na indústria americana dos filmes. E agora, eu que pergunto pra você, o que é sonho e o que é realidade? Será que todas as músicas felizes, as coreografias, os stories do Instagram, as postagens do Twitter são realmente um sinônimo de verdade na vida desses artistas? Ou será que tudo que eu falei sobre depressão, criação de dupla personalidade, esquizofrenia, síndrome do pânico, assédio e escravidão pública é a verdade da questão? Eu acredito que isso seja bastante óbvio, mas eu farei como Morpheus apresenta o Neo em Matrix, como Matrix copia Perfect Blue, eu estou lhes dando a pílula azul e a pílula vermelha. Cabe a vocês decidir qual das duas vocês querem consumir e acreditar. Se vocês querem saber, a minha nota para Perfect Blue é 10 e eu simplesmente acho esse filme fantástico em todos os seus detalhes. Existem mais questionamentos que podem ser extraídos de lá, mas eu acho que esses são os mais importantes. Então eu vou encerrar essa review por aqui porque já está de bom tamanho. Compartilhe essa análise com seus amigos porque esse vídeo é realmente necessário. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.